Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. E hoje nós vamos abordar um assunto que eu acho que interessa todo mundo, com certeza. E para isso eu convidei o doutor Rodrigo Lima, um advogado bem renomado aí na cidade, e nós vamos conversar sobre internet. É isso, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de internet, dos golpes, do direito do consumidor senhora, nesse meio tão esse maravilhoso. Podcast vai durar 1 hora, porque tem tanto problema de internet. A internet é uma coisa nova, né? E, assim, os malandros, eu diria, demoraram para descobrir. Mas agora que descobriram, é uma loucura, né? Exatamente. Há uma infinidade de golpes que acontecem, assim, praticamente todos os dias. Dados estatísticos, nós tivemos, o ano passado, quase 8 milhões de golpes aplicados pela internet. Nossa, é muito golpe. E daí os advogados estão aptos para cuidar disso? Exatamente. A gente tem uma diversidade de golpes que a gente enfrenta todos os dias, e a grande discussão é quem é o responsável, né? Quem é que paga a conta do golpe. Tá. E nós estudamos e trabalhamos exclusivamente para ajudar pessoas a tentar recuperar o prejuízo perdido. E a gente costuma também dar algumas dicas para que as pessoas possam diminuir ou minimizar os riscos de caírem num golpe. Tá. Nossa Senhora. Mas, por exemplo, assim, esses golpes incluem o quê? Instagram, Facebook e WhatsApp. Instagram, Facebook, WhatsApp, Pix, e-mail. Pix, e-mail. Sim. Ai, o Pix deve ser um horror, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo assim. Vamos falar um de cada vez? Vamos lá. Vamos começar de qual? Qual você prefere? A gente começa falando uma coisa que está muito ativa e em voga, a questão de você perder a sua conta do Instagram ou do Facebook, né? Tá. Existem muitas pessoas que elas vivem ou dependem da internet para viver, e aí, por uma razão ou outra, elas são hackeadas, ou seja, elas perdem o acesso à conta. E aí, como o golpista... Elas são hackeadas e aí quem começa a mexer nas contas é o golpista. Exatamente. E aí, como o golpista tem acesso à conta, ela tem acesso aos amigos, aos contatos, ao tipo de conversa que a pessoa tem. Então, ela consegue, inclusive, copiar frases do modo de falar da própria pessoa que teve a conta hackeada para entrar em contato com as pessoas. Muitas vezes eles pedem dinheiro, pedem favores, pedem, enfim, uma infinidade de coisas. Nossa, e além do que ela não pode entrar nas redes sociais, daí ela fica... Exatamente, exatamente. Aí o que acontece? Isso, no meu caso, eu ia morrer. Exatamente. Quando você tem a conta hackeada, então você perde o acesso à conta. Aí o que você precisa fazer? Você precisa adotar as medidas que as próprias redes sociais te dão para você recuperar a conta. Então, por exemplo, no Instagram eu tenho 2 formas administrativas de pegar minha conta de volta, e uma terceira forma ainda administrativa, que é pelo reconhecimento facial. Eles usam as fotos que você publica nas suas redes sociais para te reconhecer. Então, você tem a oportunidade de recuperar a conta desta forma. Mas isso demanda um tempo. Demanda um certo tempo. O Facebook e o Instagram, eles são relativamente rápidos em relação a atender esses pedidos. Tá. Haja vista que as pessoas que vivem disso precisam disso para viver. Então, 1 ou 2 dias sem que a pessoa tenha acesso a esse tipo de informação, já é uma grande perda. É verdade. É verdade. E aí, uma vez que a pessoa... E a pessoa consegue fazer isso sozinha ou... Como que ela vai fazer isso sozinha? Vou ligar para o Instagram? Administrativamente você consegue. Pelo seu próprio aplicativo, existem lá alguns canais que você entra em contato com o próprio Instagram e Facebook para poder recuperar a conta. E aí tem os procedimentos de segurança. E aí, se você não consegue fazer isso, é que você vai buscar uma ajuda profissional, então vai buscar um advogado de sua confiança. Por exemplo, se eu pedir dinheiro para alguém e se teve algum problema que envolve
dinheiro, custos, aí tem que procurar o advogado, porque o Instagram e o Facebook não se manifestam. Não, não, exatamente isso. Se você, vamos dar um exemplo aqui, se você ficar, por exemplo, 2 dias ou 3 dias para recuperar sua conta e eventualmente você consegue recuperar a conta, mas nesses 2 ou 3 dias foram aplicados golpes com a sua conta, se você adotou as medidas corretas, você tem direito de pedir o ressarcimento a essas plataformas. Tá. E, por exemplo, eu vou te perguntar uma coisa aqui. E se o cara pegou lá e colocou umas fotos meio pornográficas? Isso pode acontecer, não pode? Daí é danos morais, né? Exatamente. Então, essa já é uma outra forma de causar prejuízos aos usuários. E se você expõe, por exemplo, você tem acesso à rede social e você bloqueia ou hackeia a conta da pessoa e divulga nudes, por exemplo, na rede social dessa pessoa, você tem alguns procedimentos para adotar para poder responsabilizar, inclusive, a plataforma que você... Tá. Porque é difícil achar quem fez, né? Exato. Normalmente responsabiliza as plataformas, né? Exatamente. Tem uma grande discussão, inclusive pelo Marco Civil da Internet, porque eles deixaram pontuado lá que a plataforma só vai responder se for por ordem judicial. Essa é a discussão, tá. Exatamente. Mas a gente já orienta as pessoas para que adotem os procedimentos administrativos e você entre em contato com a plataforma dizendo, olha, hackearam minha conta e estão colocando fotos não autorizadas e isso está me causando prejuízo. Porque isso já vai provar o seu prejuízo e o seu dano. E aí a questão... Isso é complicado, hein, doutor? Pelo Muito amor de complicado. Deus. Isso Muito pode complicado. acabar com muita coisa, prejudicar muito a pessoa. Exatamente. Prejudica, sim, imensamente. O trabalho que a gente faz quando a pessoa não consegue recuperar a conta administrativamente, ou seja, pelo próprio aplicativo, normalmente a medida judicial que a gente entra, a gente tem decisão liminar aí em 48, 72 horas, que é o tempo que o judiciário vem respondendo a isso, porque assim, a dinâmica da internet, a velocidade da internet é astronômica, né? Então, assim, de fato... Um dia sem internet é um prejuízo para quem trabalha com Você pega um influenciador digital aí que tenha lá seus 100, 200, 300 mil seguidores, ele tem uma perda tanto de imagem pessoal quanto financeira, por exemplo, de propagandas que ele deixa de veicular, que são perdidas nesse tempo que ele ficou sem acesso à rede social dele. Tá. Alguma digital, não precisa falar o nome, alguma digital já te procurou que teve prejuízo nesse aspecto? Já. Eu tive um caso interessante. Ela ficou 9 dias sem acesso. A gente conseguiu recuperar a conta dela, então assim, ela já está trabalhando novamente na rede social dela. E aí a discussão em relação aos danos é uma questão que ainda está sob júdice. Nossa, que loucura, hein? Que loucura, hein? Ainda bem que... E, bom, aí isso, Instagram e Facebook. Isso. Né? Que são os mais comuns, você diria. Que acontece com maior incidência. Não, eu estou falando sobre esse assunto agora porque é um assunto que está muito em voga. Isso está acontecendo com muita frequência, mas eu tenho, em termos numéricos, os golpes através do WhatsApp no primeiro da lista. Nossa Senhora! O WhatsApp é assim, a pessoa hackeia o meu número e ela fica usando o WhatsApp pedindo dinheiro, é isso? Exatamente. E não necessariamente ela precisa hackear o seu número. Pode ser que ela consiga hackear e aí ela vai falar diretamente com seus contatos. Mas o que os golpistas fazem hoje, por exemplo? Eles pegam uma foto sua da rede social, conseguem os seus contatos através dos canais, por exemplo, do Facebook, colocam a sua foto num novo número e eles entram em contato com os seus contatos dizendo assim: olha, eu mudei o número, ou eu perdi meu número, eu estou usando esse número aqui agora. E aí começa. Se a pessoa ela começa a responder e começa a interagir, ela vai falando, olha, mas eu estou com um probleminha aqui, como eu troquei o meu celular, eu estou sem acesso ao meu banco. Você não pode me emprestar um valor tal? Eu vou te passar o Pix. E aí o que acontece? Normalmente a pessoa passa um número de Pix no nome de um terceiro, mas ela já tem um argumento para isso, né?
Como eu estou sem acesso ao meu número antigo, eu não consigo entrar no meu aplicativo da conta. Então eu vou te passar o número do Pix de um amigo meu, porque aí você passa e ele já faz o saque para eu usar o dinheiro. Né? Fora a Zene... Nossa, isso eles pegam os idosos pra caramba, não pega? Nossa, os idosos é um grande problema. Porque é meu filho que roubou o telefone, daí vai. Não, vou te passar, filho, passa na hora, né? Exatamente. Assim, eu tenho uma pessoa muito próxima, mas assim, muito próxima mesmo, que ela acreditou que fosse a minha irmã que estivesse conversando com ela. E ela perdeu quase R$6.000 passando na conta de golpistas, exatamente. E esse dinheiro recupera, doutor? Estamos em processo judicial ainda. Tá, mas daí é contra o WhatsApp? Não. Quando esse golpe é feito através de Pix e o Pix é feito através de um terceiro, aí a gente pode fazer trabalhos em duas direções. A primeira direção é quanto ao banco. Tá. Quanto ao banco que recebeu o dinheiro do Pix que você mandou. Tá. E a segunda é quanto ao seu próprio banco. Porque normalmente quando você descobre que você foi vítima de um golpe, se isso for feito em 24 horas, você pode entrar em contato com o seu banco e falar, olha, eu caí num golpe, eu quero que você estorne o meu Pix. E o banco tem obrigação de fazer isso. Exatamente. Que beleza, e o banco, isso. Existe uma norma do Banco Central que obriga a instituição financeira, se ainda tiver tempo hábil, que ela faça isso dentro de 24 horas. Exatamente. E a regra é que os bancos não fazem. E aí, quando eles se omitem nesta parte, eles passam a se responsabilizar. E o banco do golpista, que é para onde o dinheiro do Pix vai, esses golpistas eles usam muito essas fintechs, né? Essas empresas bancárias eletrônicas. Tá, os bancos eletrônicos. Exatamente. E, em regra, essas empresas, essas fintechs, elas não adotam as medidas necessárias e os cuidados necessários recomendados pelo Banco Central para poder fazer a abertura de conta. Então, nesta outra linha que a gente consegue entrar contra o banco da conta do golpista. Tá, porque muitas vezes o golpista deu informação errada, nome errado. Exatamente. E recebeu o Pix. Apresentou documento falso, exatamente. E aí ele recebeu o Pix, movimentou. E aí assim, né, a agilidade do dinheiro nas contas eletrônicas hoje é muito grande. Né? Então, para a polícia depois fazer o rastreamento desse dinheiro é algo muito difícil. Tá, então o melhor é você entrar contra e pedir indenização. Para banco não vai nem coçar a tua indenização. Exatamente. Não é verdade? Nada contra, mas... Até porque, assim, você, em regra, não consegue achar o golpista. Não consegue? Você não acha. É muito difícil. Nem do WhatsApp? Eles mudam Eu tenho um amigo que eles usaram o telefone dele para mandar o WhatsApp. E daí ele teve que trocar de número, porque ele não conseguiu o outro número dele. Não conseguiu recuperar. Não conseguiu recuperar. Então, é uma outra coisa que... E ele tinha todos os clientes lá. Eu tive um caso recentemente, a semana passada. A cliente, ela usa um telefone e, do nada, o telefone parou de funcionar. O que aconteceu? Uma terceira pessoa ligou na operadora e disse, olha, eu quero cancelar o meu número e minha conta. E a operadora não tomou os cuidados necessários e eles sumiram com o número dela. Aí a gente entrou em contato com a operadora, fizemos uma reclamação na Anatel e depois de quase 5 dias a gente conseguiu recuperar a conta dela, porque é a conta de trabalho dela, né? Ela tem quase 5.000 clientes vinculados a essa conta. Nossa Senhora! E o que eles iam fazer com o telefone? Então, quando esse número vai para uma outra pessoa, e essa outra pessoa, por exemplo, vai e faz o cadastro dela no WhatsApp, o que vai acontecer? Os seus contatos vão todos aparecer. Vão começar a interagir com ela. E aí ela tem espaço para fazer praticamente o que ela quiser, né? Porque ela tem contato com todos os seus clientes. Nossa, que loucura, né? Ela ficou 3 dias sem dormir, a minha cliente. Mas deu certo. A gente conseguiu recuperar. Ai, que bom. E agora a gente ingressou com uma ação na justiça por conta dos prejuízos.
Porque isso, você trabalha bastante com direito de consumidor, né? Isso, tudo da internet está no direito do consumidor, é isso? Em regra, quando você usa um serviço, então eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, eu uso o WhatsApp. Eu sou o consumidor. Você é consumidora de um serviço, exatamente. Mesmo que esse serviço não seja pago, mesmo que ele seja gratuito, há responsabilidade, porque quem fornece o serviço, ele fornece um serviço de rede social, ele te oferta segurança, ele oferta uma possibilidade de você interagir e crescer dentro daquele ambiente de rede social. Ah, entendi. Então ele é o responsável. Exatamente. Mesmo que você não pague pelo serviço de usar as redes sociais, eles têm responsabilidade. É. Bom, no Pix você já me falou que agora existe essa norma, né? Exatamente. Mas como que é o golpe do Pix? Tem milhões de tipos de golpe de Pix. Tem. Eu vou dar um exemplo de que um cliente... Nossa, você já pegou cada Caiu agora de né? manhã. Estou com ele fervendo aqui. Ele comprou o carro através do Mercado Livre. E aí ele foi na casa indicada para pegar o carro. A pessoa mostrou o carro para ele, entregou um recibo assinado e com firma reconhecida. E aí ele foi e fez o pagamento com o Pix. Aí ele foi no cartório, assinou o recibo com a firma reconhecida e voltou para pegar o carro. Quando ele voltou, o carro não estava mais lá. E o dinheiro já tinha ido para a conta do golpista. Aí eu já orientei, ele fez o boletim de ocorrência e ele já entrou em contato com o banco, tanto com o banco que ele fez o Pix, quanto ao banco que ele recebeu o Pix, fazendo a reclamação para restituir o dinheiro em 24 horas. Ele deu 24 horas, ainda vai conseguir. Nós fizemos isso há pouco ainda. O 24 horas vai dar amanhã. Nossa, que beleza. Você viu, o cara armou, mostrou o carro na casa. Exatamente. Fez um recibo falso. É golpista forte, né? Treinado mesmo. Exatamente. Que loucura, né? E assim, né? Até para a pessoa que está de boa fé, né? Como é o caso desse cliente que me relatou, você foi lá, você viu o carro, você entrou no carro. Você não é bobo, né? Exatamente. Então, assim, uma circunstância quase que imprevisível, né? Aí a pessoa te mostrou o carro, você viu o carro, batia com os dados que estava lá no recibo, o recibo já estava assinado, com firma reconhecida, e aí você teria que ir ao cartório e voltar para passar uma cópia para ele poder... O argumento deles é o seguinte: precisa das 2 assinaturas para que as multas não voltem para o nome do proprietário. Tá. E aí ele foi, reconheceu o filme, voltou, chegou lá, não tinha nem vendedor nem carro. E a casa nem era deles, tinham invadido a casa. Não, a casa não era de uma pessoa conhecida. Eles colocaram um anúncio na frente de uma casa. Quando a pessoa chegou, com o carro na frente eles já estavam na frente da casa, exatamente. Exatamente. Não é nem na garagem, na frente, né? Nossa, que horror, doutor. A gente tem golpe hoje. Eu acho que eu morria do coração. Para todos os gostos, exatamente. E assim, é uma pessoa humilde. Ela gastou, acho que R$ 9.800. Para ela, isso é uma economia de 1 ano e meio de trabalho. Ela ia tirar o primeiro carrinho dela. Então, Nossa, é muito que triste, né? Como que tem gente que faz isso e dorme à noite? Exatamente. Mas a gente tem golpes mais volumosos, né? Tá. Eu tive no escritório uma senhora que ela tinha uma conta no Banco do Brasil e tinha 70 mil aplicado. O marido tinha falecido e ela recebeu um seguro. Tá. E aí o golpista entrou em contato com ela por WhatsApp, dizendo ser da agência do Banco do Brasil. Olha eu falando nomes aqui, mas enfim. Né? E ele entrou em contato com ela passando algumas informações que só pessoas que estariam dentro de uma instituição financeira teriam conhecimento. Bom, aí ela foi até o caixa eletrônico para checar se de fato havia algum problema e ela adotou os procedimentos que foi indicado para ela fazer. Tudo bem. Aí sumiu a conta dela. Sumiu, ela não conseguia mais entrar no aplicativo, ficou um dia sem acesso ao telefone. No outro dia que ela teve acesso de volta, tanto à conta quanto ao telefone, os 70 mil tinham desaparecido. Exatamente. Meu Deus do céu. E aí,
Qual foi o nosso argumento nessa ação? Essa eu tenho o prazer de dizer que a cliente recebeu o dinheiro de volta, tá? Eu vou contar aqui para... Pode contar. Não ficar um suspense. A gente conseguiu receber o dinheiro de volta, neste caso, porque olha só que interessante. Os bancos, eles têm uma linha de segurança que eles olham mais ou menos o que a gente chama de perfil do consumidor bancário. O que é o perfil do consumidor? Você que usa uma... gasta. Exato. Você que usa uma conta no banco, então você tem um perfil, um tanto que você gasta, um tanto que você recebe, um tanto normalmente que você movimenta. E como é que essa pessoa fazia? Normalmente ela tinha uma continha para pagar, ela tirava o dinheiro da poupança, colocava na conta corrente e pagava. Então ela nunca pagou nenhum boleto da conta poupança. Tá. Essa foi a nossa chave para conseguir condenar a instituição financeira. Porque foram pagos 2 boletos, um de 20 mil e um de 50 mil, direto da conta poupança dela. E no histórico dela, ela nunca tinha feito nenhum pagamento. Cara, tinha que no mínimo ligar para ela, olha, a senhora está fazendo esse... Porque, né? É isso que eles fazem, né? Então, deveriam fazer, né? Mas olha o nível de sabedoria dos golpistas, né? Eles, com acesso ao telefone dela, porque eles entraram em contato com ela através do WhatsApp, eles ligaram na Vivo, disseram que perderam o número de telefone e pediram um bloqueio preventivo de 24 horas. O que a Vivo fez? Travou. Então, mesmo que o banco não conseguia ligar, quisesse entrar em contato, ele não conseguiria. Nossa, Exatamente. Que nível, né, de golpe. Exatamente. Tem coisas que a gente observa no dia a dia que, assim, sem comentários. O nível de evolução dos golpistas é impressionante. Eu acompanho assim, né, com a gente que não é advogado, eu vejo os famosos lá que às vezes põem a foto do nude e daí liga para a pessoa e pede um resgate, um valor para não expor. Valor para não expor. Exatamente. Isso é uma loucura também, né? Daí acho que por isso que surgiu o crime da internet, né? Porque alguns famosos começaram a reclamar, não sei qual é que foi. Sim, a história desse crime é bem interessante, né? Que a lei que foi editada por conta desse vazamento de informações é apelidada de Lei Carolina Dickmann, né? Foi por conta desse fato que surgiu a lei para punir criminalmente, enfim. Às vezes você tem um computador na sua casa e dá algum tipo de problema e você vai levar numa assistência, né? E aí a pessoa que está na assistência, ele vai mexer no teu HD e ele vai ter acesso a informações. E você precisa ter a sua privacidade garantida, né? Afinal de contas, o objetivo da pessoa que está fazendo o trabalho é recuperar teu computador, não fazer uso ou mau uso das fotos que você tem, né? Que são coisas que são suas, né? E normalmente, então, o dela aconteceu com o cara que foi arrumar o computador dela? Eu não sei exatamente como é que foi o histórico, mas eu fiquei sabendo que as imagens foram tiradas de um computador pessoal dela. Eu não sei se... Às vezes esqueceu em algum lugar. Se foi para uma assistência, eu não sei exatamente como é que foi, mas eu sei que as imagens foram tiradas de fato. E daí existe uma lei que protege. Exatamente. Tá, e daí ela pede para quem uma indenização por danos morais? Então, a tarefa mais difícil nesses casos é você descobrir o autor do crime, quem é que teve acesso à imagem, quem é que divulgou. Mas no caso, se você tiver divulgado as fotos suas numa rede social, automaticamente você vai adotar as medidas para responsabilizar aquela rede social que está veiculando aquele tipo de informação. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. E é um mercado novo no direito, né? São situações novas, né? Assim, a cada momento surge um tipo de golpe novo e fica... É uma corrida de gato e rato, né? A polícia correndo atrás e os golpistas inovando com a forma de lesar as pessoas. Nossa, se eles são tão inteligentes assim, podiam trabalhar, né? Para ganhar dinheiro normal, né? Porque, gente, que loucura. Para não ser trágica, a situação passa a ser cômica, né? Teve um caso que foi até televisionado no Rio de Janeiro. Eles tinham uma escola que ensinavam as pessoas a dar golpes através da internet. Fato, isso aconteceu. E aí, como é que a polícia aprendeu, né? Como é que a polícia chegou nesse local?
Uma das alunas, ela completou o curso, saiu e fez uma parceria com o dono da escola de dar golpes. Aham. E aí ela arrecadou lá, na época, quase R$400 mil. E o combinado era que eles dividissem meio a meio o golpe. E aí o dono da escola dos golpistas Deu golpe nela. Ela ficou revoltada, entrou em contato, acionou a polícia. E entregou. Exatamente. Aí a polícia foi ao local, apreendeu, enfim, um monte de computadores, prendeu 9 alunos e 3 professores. Nossa, você viu como eles estão mais organizados? Exatamente. Pelo amor de Deus. Ainda mais Rio de Janeiro, né? É impressionante. Então, o que a gente procura orientar para que as pessoas façam é: recebeu o e-mail, tem um link desconhecido, não abra. Tá. Não abra. Sempre pergunte para uma pessoa. Eu sempre recebo. Seus pontos estão expirando no Banco do Brasil. Eu falo, mas eu não tenho conta, eu não tenho cartão do Banco do Brasil. Como é que eu vou entrar nisso aí? Exatamente. Uma outra coisa assim, bastante interessante que está acontecendo agora, em especial para quem tem esses telefones da Samsung. Eles mandam uma mensagem no WhatsApp de algum tipo de promoção ou de alguma situação, e aí você precisa clicar num link lá. Quando você clica nesse link, eles vão instalar no seu computador um vírus. Eles chamam isso de malware, é um nome mais técnico. O que vai fazer esse malware? Quando você entrar na sua conta de banco para fazer uma transação bancária, ele vai pegar o número. Você vai perceber que assim, o seu Pix está demorando muito para acontecer, para completar a operação. E aí, muitas das vezes é nesse momento que eles estão fazendo o que a gente chama de redirecionamento do Pix. Então, eles tiram o Pix do destino inicial. Eu estou mandando um Pix para a Luca. E aí fica rodando, e aí vai e manda o Pix para o golpista. Exatamente. É isso. E aí, assim, né? Qual é a grande discussão? Existe um fator no Código de Defesa do Consumidor, que é o fator que livra as instituições financeiras de responder por esse tipo de mal. Tá. Que é quando você prova, então quando a instituição prova que a culpa por aquele fato foi exclusiva do consumidor, aí o banco não responde. E a briga é justamente essa, é o consumidor tentando provar que ele não teve culpa ou que a culpa dele foi parcial, e o banco tentando provar que a culpa foi só do consumidor para ele não se responsabilizar por isso. Com a diferença é que o banco vem com uma equipe de 500 advogados, Sim, né? Exatamente. E o consumidor tem que recorrer a um bom advogado, né? Exatamente. Ainda bem que eu tenho você, doutor. Nossa, mas é muito crime de internet, né? Muito. Não, assim, a gente poderia ficar... Você falou 1 hora, a gente poderia ficar 5, 10 horas aqui conversando, eu teria uma infinidade de... E isso você começou a atender faz 3 anos? Quanto tempo que essa é parte da internet? Mais ou menos uns 4 anos que eu trabalho com 4 isso. anos, né? Mais ou menos uns 4 anos que começou. E Agora a demanda é muito febre. grande, é uma febre, né? Uma febre. Nossa, uma que febre. loucura. Golpe em cima de golpe. Cada golpe novo, você tem que se atualizar, né? Exatamente. Vou contar mais um aqui, olha só esse que interessante. E como as pessoas estão suscetíveis a esse tipo de coisa. Por exemplo, eles mandam para você uma mensagem com um questionário para você responder 3 ou 4 perguntas. Beleza, você vai dar a resposta. E aí eles dizem que você recebeu um pequeno prêmio, né? E aí que você vai ter que ir a uma certa loja receber o prêmio. Ótimo, aí você vai na loja, eles vão te pedir uma série de informações, uma série de documentos para você receber a premiação. E aí com essa documentação eles abrem contas no seu nome e começam a fazer transações. Nossa, você sabe que eu já recebi isso, que eu tinha ganho um celular e não sei quanto, que eu tinha aqui no banco fazer um depósito de X para receber. Só que eu não fiz o depósito também, eu não sou assim, né? Mas na hora que você recebe, fica até animado, né? Fica. Mas assim, eu sempre digo que quando o milagre é demais, desconfia do santo. Esses dias eu atendi no escritório uma senhorinha, assim, uma pessoa muito especial. E ela chegou no escritório muito assustada, ela tinha recebido uma intimação da delegacia.
e ela não sabia o que fazer. Aí eu falei para ela, falei, eu vou acompanhar a senhora. Eu fiquei com dó, né, enfim. Bom, a gente foi até a delegacia, chegamos na delegacia, o escrivão de polícia disse assim, eu tô com uma queixa da senhora aqui, a senhora está movimentando na conta da senhora nos últimos 12 meses quase 2 milhões de reais. Ela fez algo parecido com a sua fisionomia. Ela quase desmaiou. Aí ela falou, meu senhor, eu sou aposentada. Ah, mas a senhora não tem conta no banco tal? Ela, não, meu senhor, minha conta é na Banco X Federal e eu recebo a minha aposentadoria. Bom, o que aconteceu? Abriram uma conta falsa no nome dela. Laranja. E estavam transacionando. E aí, assim, né? Ela estava sendo investigada, na verdade, por ser golpista ou por estar fazendo lavagem de dinheiro, porque ela está movimentando quase 2 milhões na conta, né? Enfim, acompanhei ela. O inquérito... Que nem era dela a conta. Não, só usava o nome dela. O inquérito foi encerrado, naturalmente. A gente provou que ela não teve nenhuma ligação com isso. Os telefones vinculados à conta que a gente conseguiu puxar depois eram, inclusive, de outro estado. E aí a gente conseguiu ainda receber uma indenização do banco, né? Porque há uma falta de senso e uma falta de segurança. Nossa, e fora os danos morais, ela deve ter ficado super nervosa, super, né? Ficou extremamente abalada. É uma situação, imagina, uma senhora ir para a delegacia e o escrivão... Assim, ainda que assim, ele foi um cara bastante tranquilo, bastante educado, até parabenizar o pessoal da equipe da Polícia Civil aí que nesse tipo de ocorrência atendem as pessoas dando um trato decente, um trato bacana, para que elas não se sintam mais desconfortáveis com a própria situação, né, que se encontra. Você imagina lá a senhorinha com 75 anos, toda constrangida, para alguém dizer que ela estava movimentando 2 milhões na conta dela. É complicado. É complicado. Doutor, já passou. Você viu? Já passou, nem doeu, né? É muito rápido. Nossa, eu adorei. Vocês gostaram? Olha, gente, por favor, fiquem ligados nos golpes e qualquer coisa, procure sempre um advogado de sua confiança. No meu caso, é o doutor, né? Tá bom? Vocês gostaram? Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. E embaixo eu vou colocar as redes sociais do doutor, que ele também dá bastante dicas, viu? Tá bom? Tá Muito bom. obrigada, doutor. Eu agradeço o convite. Prazer novamente falar com você assim dessa forma. Confesso que é o primeiro podcast que eu faço. Eu já primeiro de muitos, né? Sim. Eu já dei curso online ensinando jovens advogados a advogar nessa área do consumidor. Mas o podcast foi o primeiro. Eu estava um pouquinho nervoso no começo, mas foi bacana. É bom a gente bater um papo assim bem descontraído. É gostoso. E poder informar as pessoas, eu gosto né? De informar as pessoas, porque muita gente não sabe o grau que tá né? Sim. Então, muita atenção, cuidado, procure não entrar em contato com pessoas que você não conheça e se conhece, muito cuidado para entrar com um link de celular, porque o número de pessoas lesadas é infinitamente grande. Fica atento, né? Tá bom? Tá gente, bom. Obrigada.